Boa noite, vamos chegando para a nossa live Emoções da Babosa. Hoje então, mais um momento de troca, de compartilhar experiência, de trocar emoções. Você que está chegando, seja muito bem-vinda. Ai, que maravilhoso, esse é um momento que eu gosto de estar com vocês. É sempre muito bom estar aqui para essas lives. Aproveita. Você que está entrando, convida mais alguém, aquela amiga que você sabe que gosta, se interessa pelo assunto plantas medicinais, que gosta sempre de saber mais sobre a babosa, a aloe vera. Todas são bem-vindas. E você que está chegando aqui, que alegria ter você aqui. Me conta aqui nos comentários de onde você assiste essa live. Oi, Tânia, boa noite. Coloca aqui que eu vou gostar de saber de onde você está me assistindo a live hoje. Que live é essa, Ju? Emoções da Babosa, lá a planta tem emoção. Vamos ver quantas emoções, recordações e momentos especiais essa live vai nos trazer nessa noite. Boa noite, Maria Helena. Conta aí pra gente de onde você assiste essa live e chama mais alguém para participar dessa live. Feira de Santana, Bahia, bem-vinda a povo baiano aí, né, chegando nessa live. Fortaleza, que maravilha, gente. Tô aqui falando de Tubarão, Santa Catarina, mas a internet fez disso, aproximou nós, né, pessoas que temos o mesmo interesse. Monte Alegre, boa noite, que legal, Maria Helena de Tubarão. Chamem mais alguém. Hoje a nossa live vai falar sobre as emoções. E o que será que isso tem a ver com babosa, né? Juliana trouxe esse tema tão aí estranho, mas é isso, né? Bom a gente sair um pouco do que é sempre normal, condicionado, aquilo que a gente faz todo dia, né? Aprendi com meu pai que muitas vezes a gente se rende à mesmice, e quando a gente tá na mesmice a gente não evolui, não vê coisas novas e não experimenta. E hoje a live se convida a pensar sobre as emoções da babosa, tá? Já vamos começar. Me conta aí, além de me falar de onde você assiste essa live, eu quero te perguntar se você é nova no meu perfil. Se você for nova, põe um joinha aí para mim saber, que eu vou, claro, me apresentar, mas já quero saber se você já me acompanha há certo tempo ou é nova aqui no meu perfil. Se for nova, coloca um joinha. E vou pedir para vocês interagirem, tá? Que é bem importante para que essa live fique mais dinâmica. Ó, Viviane é nova aqui, bem-vinda. Então, eu sou Juliana Koenig, tá? Sou alguém que ama a vida, sou uma entusiasta por viver com tudo que a vida contém. A gente sabe que não são só coisas boas, não são só dias felizes, dias saudáveis, mas eu gosto desse desafio que é viver e encaro a vida como um dom de Deus, né? E toco os meus dias assim e incentivo outras pessoas a também o fazerem. O que acontece? Por que eu estou aqui num perfil Doutora Babosa falando sobre plantas medicinais e falando sobre babosa? Tem gente aí que também já me acompanha há bastante tempo. Eu sou uma pessoa que assim tem um interesse muito grande pela área vegetal. Não qualquer área vegetal, mas a área das plantas medicinais. E eu costumo dizer, quem me acompanha já sabe, que eu não escolhi a fitoterapia, ela me escolheu. Costumo dizer que é algo de alma, e isso foi norteando as minhas decisões, aquilo que eu tinha interesse ao longo da minha vida, o que eu buscava estudar e ainda busco, o que eu fui me aprofundando e principalmente o que eu acabo dividindo com as pessoas, que é essa parte das plantas medicinais. E esse amor, essa dedicação e esses estudos sobre a babosa aloe vera já me acompanham há mais de 25 anos, sim. Até me denomino especialista em babosa aloe vera, porque é uma caminhada junto com essa planta, né? Ela já faz parte da minha dedicação, dos meus estudos, do uso que eu faço, das outras pessoas que eu ensino a fazer o uso prático e seguro da babosa.
Então ela já faz parte, né? E por isso eu me aprofundei nessa planta. E o que isso tem a ver com emoção, Ju? Tem a ver com emoção porque geralmente, quando se fala em plantas medicinais, aqui trazendo para babosa, a gente tem uma memória afetiva. Eu não sei você, mas eu quero saber. Você conheceu a babosa através de quem? Me fala aí, me conta nos comentários com quem foi que te apresentou a babosa. Que te apresentou? Conta aí pra mim. Alguém pode me dizer? Vamos lá, eu sei que tem gente aqui nessa live que inclusive já me contou. Aqui, ó, Maju, você me ensinou o quanto essa planta muda a vida, né? A vida das pessoas, a nossa vida. Geralmente, esse conhecimento sobre plantas medicinais, sobre babosa, ou a gente recebeu da mãe, geralmente da mãe, mas na maioria das vezes das avós. Você aprendeu sobre babosa com a sua mãe ou com a sua avó? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Algumas pessoas já me contaram que aprenderam com o avô, aprenderam com o pai. Isso também acontece, né? Então, geralmente esse conhecimento das plantas medicinais, ele é passado através da oralidade, principalmente quando ainda não existia, né, esse conhecimento escrito. De geração em geração, através das rodas de conversa, no momento em que se tinha uma queimadura, um corte, uma necessidade, as avós, as mães ensinavam sobre as plantas medicinais. Eu aprendi com a minha avó e com a minha mãe. Meu pai também, ele sempre se dedicou muito às plantas medicinais, ele sempre gostou muito de usar. E aqui eu vi, ó, pessoas na live me contando que aprenderam com uma amiga, que aprenderam com a mãe, né? Principalmente aqui alguém me falou que aprendeu a usar nos cabelos, mas aqui eu tenho me dedicado muito dentro desse projeto, aqui dentro da Doutora Babosa, de mostrar para vocês que vai muito, muito, muito além dos cabelos o uso da babosa, né? E é isso que a gente tá aqui também para falar. Então, que história é essa de emoção, Ju? Se eu pedir para vocês agora pensarem sobre a babosa, eu já perguntei com quem que vocês aprenderam a usar, e eu perguntar assim, ó, que sentimento que vem para vocês quando eu falo em babosa? Se vocês fecharem os olhos de vocês, vocês vão pensar, né, como essa planta a textura dela, o cheiro, e pode gerar para vocês algumas emoções. Que emoção quando eu falo em babosa, quando você pensa em babosa, que vem para você? Pode ser bem sincera. Ninguém tá aqui para julgar, é só para conhecer e saber um pouco mais sobre as emoções. Fala pra mim, conta pra mim, quando você pensa em babosa, que emoção que vem? Vou ajudar vocês e vou falar pra vocês que emoções são reações que a pessoa vivencia em resposta a uma determinada situação. Ó, aqui, ó, a Mi está me falando que quando ela pensa em babosa, a emoção que ela sente é de cuidado. A Viviane está falando que é saúde. Contribui aqui nessa live e me diz você. Que emoção que a babosa te traz? Eu lembro que quando me queimava no fogão, aí a babosa aliviava na hora já. Lucas, conta aqui pro pessoal quem foi que te ensinou sobre babosa, que eu já sei. Mas conta aqui para quem tá na live com a gente, que é muito importante. Então, geralmente, nem todas as pessoas têm uma emoção positiva quando se fala em babosa. E aqui na live algumas falaram cuidado, saúde, né? O Lucas falou que foi assim um alívio de uma queimadura, né? Ele aprendeu com a mãe dele, geralmente é com as mães e as avós que nós aprendemos. Mas essas pessoas que estão escrevendo aqui na live, interagindo com a gente, inclusive eu, tem memórias positivas com a babosa. Mas tem pessoas que, se nós perguntarmos que emoção que emerge, vão torcer o nariz, porque tem uma lembrança de um cheiro bem característico que para elas soou como ruim. Tem pessoas que vão ter uma emoção de repugnância, né, porque aquele cheiro não caiu bem,
porque às vezes foi colocado no cabelo, o cabelo não ficou bom, né? Então, ao longo da nossa vida nós vamos vivenciando coisas e as emoções vão aflorando, tá? Eu quero aproveitar e quero contar para vocês, já que estamos falando de emoções, aqui para mim é muito emocionante isso. Olhem aqui, ó, tenho nas minhas mãos um livro, que era um livro, não sei se é da época de vocês, mas o meu pai gostava muito de adquirir livros na nossa casa, quando eu era criança, daqueles vendedores ambulantes, porque não se tinha livraria, né, em todo lugar na cidade como hoje se tem. Não se tinha um celular para estar pesquisando, então aquilo que chegava em casa, o tesouro, né, para a gente aprender, eram os livros. E aquele vendedor passava de casa em casa, não sei se você já viu isso, se é da sua época, mas dentro daquela enciclopédia que meu pai comprava, veio esse livro. Para mim esse livro, assim, ele foi um marco na minha infância, e ainda bem, né, que Deus trouxe esse livro através do meu pai, desse vendedor, para as minhas mãos, porque eu quero mostrar para vocês. Depois que eu passei ali, ele passou a ser o meu livro de cabeceira, olhem. Tinha as partes das plantas medicinais, tinha a flor, para que ela servia. Então, gente, esse aqui passou a ser o meu companheiro. Passava o tempo folheando esse livro, que para mim é cheio de carinho e de recordações. E de posse desses livros, eu ia para o quintal da minha casa. Eu morava no início muito jovem, muito novinha, numa casa simples, uma casa de madeira, uma casa que ali dentro tinha muito amor, mas era uma casa simples, como a maioria de vocês pode ter vivido numa casa simples, mas a riqueza estava no quintal. No quintal que a minha mãe cuidava, com as roseiras que ela tinha, ela tá aqui na live. Ela tinha suas ervas, ela tinha muitas plantas, nós tínhamos frutas no quintal, e eu sempre muito curiosa queria aprender. O reino vegetal, as plantas sempre me geraram muita curiosidade. Então eu era uma criança curiosa que passava muito tempo no quintal. E quando esse livro chegou para mim, imaginem, né? Eu ia lá comparar. Isso daqui é igual o que eu vi no meu livro, né? E ficava eu, criança, muito feliz quando os meus pais apresentavam algum sintoma, que eu podia correr para o meu livro, correr para o quintal e preparar um chá e trazer alívio para os meus pais, para mim, para alguém que eu amava. Né? Então isso se tornou um objeto de eu querer saber mais, tá? O reino vegetal é como eu digo, como que tu estuda babosa há 25 anos? Gente, eu tenho muita curiosidade. Não adianta dizer que serve para passar na queimadura, eu quero saber o porquê. Eu quero saber como, eu quero entender, né, qual é a riqueza que essa planta traz. Isso me gera um sentimento de estar viva, de poder contribuir com outras pessoas. Então, aí vem muito dessas memórias afetivas que nós temos, tá? Eu tenho memórias afetivas muito positivas com a babosa aloe vera. Inclusive, essa planta fez parte da minha jornada de cura do intestino preso e das hemorroidas. E alguém falou aqui na live que a emoção que trazia quando pensava em babosa era a questão do cuidado, né? E hoje eu sempre brinco aqui com vocês nos stories, quem cuida precisa ser cuidado, e faço referência ao cuidado que eu tenho com a babosa, porque ela foi a planta que passou junto comigo por esse processo na minha adolescência, né? Você sabe, menina, a gente tem aquela vaidade, a gente não quer estar inchada, né? E quem tá com o intestino preso acaba ficando com a barriga mais inchada, desconforto, isso tudo, né? E naquela época pesava muito pra mim. Eu era adolescente, eu era atleta, né? Jogava handebol na CME aqui do município que eu moro, em Tubarão. Né? A atleta usa aquelas roupas mais coladas, e aquela situação de estar com o intestino preso, com o meu, né, abdômen inchado, com desconforto, era ruim para mim.
E eu sabia, né, mesmo apesar de ter condições e os meus pais me mostrarem caminhos, né, de encontrar alívio para isso, eu sabia que eu ia encontrar nas plantas. E foi justamente a babosa aloe vera que me auxiliou nesse processo, né? E que foi a minha companheira, e foi através dela que eu encontrei alívio e eu encontrei uma forma de regular o meu intestino e me sentir melhor. Tá? Então isso para mim, vocês imaginam a emoção que cerca, né? Com certeza é de muita gratidão por essa planta. Eu acredito que se eu parar e perguntar para quem está na live, vocês talvez tenham muitas histórias como essa que eu contei para vocês, né? Histórias como o Lucas falou, do alívio da queimadura, né? E tudo mais. Então eu vinha falando para vocês dessa minha relação com as plantas desde muito pequena, né, de um chamado mesmo de estar no quintal, de ser curiosa, de querer aprender mais. E esse contato com as plantas, gente, serviu na minha infância para me chamar, né, para estar mais próxima, para aprender e para ensinar outras pessoas, mas também me mostrou que estar em contato com as plantas é um caminho de saúde. Você acredita nisso que eu estou falando? Você já teve alguma experiência desse contato? Porque aqui eu estou trazendo a relação para a babosa aloe vera. Mas esse contato positivo que as plantas trazem, elas trazem quando a gente cultiva um jardim. Quando a gente cuida de um canteiro com temperos, com ervas, é benéfico. Você já ouviu falar que quando a gente cuida de uma planta, a gente consegue sair de uma tristeza, uma angústia, até um processo de depressão? Alguém já ouviu? Coloca aí para mim se você já ouviu ou se você já passou por uma situação assim, que eu quero saber. Né? Contando para vocês, eu já passei assim como muitas, acredito, pessoas que estão nessa live, que vão ouvir essa live depois, por momentos de angústia, por momentos de tristeza, por momentos de maior agitação, por momentos até de desânimo. E acreditem ou não, foi o contato com as plantas, foi o contato com a natureza e foi o cuidado no dia a dia com as minhas plantas, das quais eu não me separo, que me fizeram ter mais ânimo. E por que, Ju, que isso acontece? Ó, olha aqui, ó. Na pandemia, as plantas me ajudaram a sair da angústia. Alguém mais tem um relato como esse da Miss? Porque eu tenho vários, não só meus, mas também das pessoas que eu atendo em terapia e das minhas alunas, tá? E isso é uma verdade, tá, gente? Isso é muito verdade. Existe uma ciência que pesquisa isso, as plantas muito além, né, do físico da planta, da condição nutricional que elas trazem para o nosso organismo, que se chama fitoenergética. Tá? A fitoenergética é aquilo que a planta traz de benefício para nós, reequilibrando a nossa energia vital, reequilibrando os nossos chakras, que são os nossos pontos energéticos, né? Reequilibrando as nossas emoções. E como é que isso acontece? Se você for ver, uma planta ela tem algo de muito semelhante com a nossa vida. A planta, ela um dia já foi semente, ou já foi uma muda, já foi, né, algo pequeno. Ela se desenvolve, ela cresce, ela passa pela fase reprodutiva dela, ela gera fruto, ela envelhece e ela morre. Vocês veem alguma relação com a nossa vida? Fala aí pra mim, se você já observou. As plantas, elas vivem em ciclos, assim como nós, seres humanos. E na observação, no dia a dia dessas plantas que a gente cultiva, sejam plantas medicinais, temperos, uma árvore, a gente tem a oportunidade de observar a vida acontecendo em ciclos. E se às vezes a gente não percebe que isso acontece com a gente observando nas plantas, a gente acaba dessa forma reequilibrando as nossas emoções, né? A planta exige cuidados,
em cada etapa da vida dela, assim como nós, né? Pense quando nós somos bebês, quanto cuidado a gente necessita. Depois, em cada fase é um momento diferente e nós precisamos de cuidado. E aqui vem uma relação com as emoções que eu quero falar para vocês, que é a necessidade do autocuidado, tá? Que as plantas nos convidam, elas nos ensinam e talvez elas despertem em nós essa questão do autocuidado. Vou tomar uma aguinha aqui pra gente seguir. Deixa eu só ver aqui o que eu preparei para passar para vocês e que relação mais que as plantas têm que nos auxiliam no reequilíbrio das emoções. As plantas, elas têm a força da natureza. E quando a gente tem esse contato mais próximo com elas, quando a gente realmente resolve olhar para elas com um olhar de cuidado, a gente se aproxima mais dessa natureza, desse poder, dessa energia natural. Tá? Isso nos reequilibra. Alguém já sentiu um mudar assim, o seu humor, o seu cansaço quando caminhou descalço pela grama? Me conta aqui se você já sentiu. Eu, a princípio, né, nos finais de semana, eu sempre procuro estar no sítio, no momento, numa praça, na praia, em contato com a natureza para reequilibrar as minhas energias. Tá? Algo que também tem relação, que eu quero contar para vocês, que é muito interessante da época quando eu comecei a preparar, quando eu resolvi preparar um curso com babosa. Antes de eu falar nisso, falando das emoções, você que está aqui já viu, já se inscreveu no convite que eu fiz para você para estar no Desincha Mulher? Porque nesse dia, 7, 8 e 9 de maio, eu vou te entregar os primeiros passos para você transformar o seu corpo em até 10 dias. E eu quero te dizer que vai ser um momento incrível, onde nós vamos fazer uma troca. Eu vou entregar para vocês algo muito especial, preparado com todo carinho, 100% online e gratuito. Basta você, ao final dessa live, ir no link da bio e se inscrever, tá? E você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. E lá você vai receber o link, porque esse nosso encontro vai ser no YouTube, para que a gente tenha mais condições de apresentar, de trocar material, de conversar de forma mais profunda, tá certo? Eu espero você e com certeza vai ser muito bom. E o que eu queria te falar nessa questão da babosa? Quando eu comecei a trabalhar com babosa, eu sou engenheira agrônoma de formação e isso fez eu me aprofundar ainda mais no universo das plantas medicinais e da babosa. E eu visitava as famílias rurais, tá? Oi, Miss, eu vou depois fazer um contato contigo, mas escreve aqui, eu quero que a gente vai dar um jeito de realizar a tua inscrição, tá? Eu visitava as famílias rurais para dar orientação, né? E ao longo do tempo, visitando essas famílias, a gente vai conversando e eu via famílias, né, que gastavam muito dinheiro na farmácia. Quase todo o dinheiro que ganhavam, sabe? Muito mesmo. E eu comecei a observar, pensava comigo, essas pessoas não moram em cima de pedra, né? Diferente de hoje, que a maioria das pessoas vivem em apartamento, essas pessoas viviam na área rural, tinham solo, tinham terra e tinham perdido o hábito de cultivar e ter plantas medicinais. Eu pensei, é uma oportunidade de nós reunirmos essas famílias e elas começarem a reaprender sobre os benefícios e a gente realizar trocas de mudas e sementes de forma a resgatar isso e as famílias começarem a usar. E foi assim que eu montei pequenas oficinas, né, em que eu mostrava os benefícios da babosa, em que nós trocávamos mudas e sementes e aos poucos os canteiros começaram a voltar para as casas, né? As pessoas começaram a voltar a usar, começaram a melhorar a sua saúde, a ter mais bem-estar. E eu lembro muito de uma família
que eu acompanhava, que eu visitei, e que a pessoa tinha gastrite, tá? Já estava uma gastrite crônica, né? Ela não sabia como tratar, ela já tinha usado muitos medicamentos e se sentia até angustiada, pensando que tinha algo, né, a mais, muito mais sério do que aquela gastrite que queimava dia e noite, ela não tinha sossego. E eu me lembro que aquela era uma das casas que eu visitei e que eu identifiquei que tinha babosa aloe vera. Tinha, além da babosa adulta, já tinha muitas mudas, né? E até eu perguntei: você não faz uso de babosa aloe vera? Ela assim: não, Ju, nunca usei. Na verdade, nem sei usar, né? Essa planta tá aqui na minha propriedade há muito tempo, eu cuido dela, eu gosto de tê-la aqui no quintal, mas eu não sei usar. E aí eu fiz o convite para ela aceitou, participou de uma dessas oficinas, aprendeu. E, gente, ó, depois de uma semana ela utilizando, ela me disse: Ju, por que eu não usei essa planta antes, né? Por que eu não descobri que ela era tão poderosa? E o que eu comecei a observar nessa questão das emoções, né? Que muitas vezes nós temos situações e que eu acredito muito, eu estudo muito a Cristina Cairo, ela que fala sobre a linguagem do corpo, que o corpo fala, o corpo manifesta as nossas emoções, seja interno como externo. E ali a gente estava vendo, né, que existia a questão emocional, já estava vindo para o corpo, e dentro de casa, na propriedade dela, ela tinha solução para o problema. No caso, a babosa para o biológico, para o orgânico, mas depois, conversando um pouco mais, ela viu que ela precisava, né, manifestar as suas vontades, trabalhar suas emoções, criar espaço para que ela pudesse falar, né, dar sua opinião sobre as coisas. Então, aqui a gente tem essa relação muito clara das emoções, principalmente aquelas que nos ferem, que nos aprisionam, e aquilo que manifesta no corpo. E aqui, fazendo um paralelo com a babosa, vou citar algumas das queixas, né, que geralmente quem seria indicado para fazer uso da babosa teria, né? Refluxo, gastrite, esofagite, azia, intestino preso, hemorroidas, problemas na pele, cabelo, tudo isso, né? No fundo, a babosa vem e reequilibra o corpo, mas existe por trás disso uma emoção que a gente precisa também trabalhar, compreender, se observar e se acolher, para daí a gente alcançar realmente a vida plena e o bem-estar. Então temos sim, relacionado àquilo que o corpo manifesta e a indicação de uso da babosa, emoções. E sobre essas emoções nós vamos aprofundar no dia 7 de maio, o primeiro dia do Desincha Mulher. Né? O convite está aberto para todo mundo que queira estar comigo. Estou preparando tudo com muito carinho, muito cuidado para você, tá? Vai ser um momento muito especial. E às vezes você se pergunta: Ju, mas o que tem a ver inchar e emoções? Tem muito a ver. No dia 7 a gente vai aprofundar esse assunto. E eu espero te ver lá, tá? Está comigo no Desincha Mulher. Só deixa eu ver que vocês estão interagindo. Vão colocando as perguntas de vocês aqui para eu vendo. Querem falar alguma coisa sobre isso? Se faz sentido para você a questão das emoções e da gente estar mais próximo das plantas, mais próximo de caminhar descalço, abraçar uma árvore. Não é só, fulano abraça a árvore. Gente, não é isso. É te reenergizar, é tomar essa força que brota da natureza e trazer ela para te fortalecer, para reequilibrar as tuas energias, para te trazer a força e o potencial da natureza de reequilíbrio. Só deixa eu ver aqui onde eu parei. A Miss disse que não tinha conseguido se inscrever, né, para o Desincha Mulher, mas a gente vai voltar, vai fazer um contato contigo. Quem quiser estar comigo no Desincha Mulher e não sabe como se inscrever, escreve aqui, eu quero, que daí eu vou, a minha equipe vai entrar em contato e a gente não vai te deixar de fora. Então, a babosa ajuda na inflamação da gengiva.
Gente, a babosa é um poderoso anti-inflamatório, tá? Ela é cicatrizante. Sim, essa planta tem indicação para isso, sim, tá? Existem várias formas que a gente pode estar utilizando no dia a dia, tá? E é importante sempre você pensar que você precisa estar usando, mas usando da forma correta. Por isso eu sempre te convido a estar aqui nesse perfil, aprender mais, né? E buscar conhecer. Aqui eu te entrego o uso de babosa de forma prática e segura, tá? Desenvolvi um método tanto de preparo como de conservação que vai te deixar tranquila para utilizar com você e com a sua família, tá certo? Mas tem indicação sim. Se tem muitos tipos de babosa, quais podemos usar? Então, isso aí já foi tema de uma live. Nós também iremos abordar mais vezes, tá? Porque é importantíssimo. São mais de 350 tipos de babosa. As que têm indicação para uso interno são a babosa aloe vera e a babosa aloe barbadensis Miller. Essas duas têm segurança no uso interno. As demais, fazendo o preparo seguro, a gente pode usar no cabelo, na pele, né, no uso íntimo, mas tudo isso tem a forma de preparar, e é para isso que eu estou aqui, para te deixar mais segura. Se alguém tiver alguma dúvida com relação se a babosa que tem em casa é uma babosa segura para usar, se é a correta, podem me mandar uma foto aqui no direct, tá? Que eu ajudo vocês com relação a isso, para que vocês fiquem mais tranquilas, tá certo? Pode-se tomar babosa para combater dores no estômago? Sim, pode-se tomar sim. Tem essa indicação, inclusive. É sempre importante, né, gente, a gente saber que nenhuma indicação terapêutica ou uma orientação que vocês tenham na internet substitui a consulta médica, né? Até porque quando você tem uma dor no estômago, pode ser a ansiedade, pode ser emocional, pode ser uma úlcera, tá? Então é importante que a gente tenha esse diagnóstico, e dentro de um diagnóstico temos várias indicações para uso e tratamento estomacal com babosa, tá? Mas assim, é preciso saber o que realmente é, tá certo? É importante consultar o médico, ter o diagnóstico, e sim, a babosa tem bastante indicação para tratamento gastrointestinal. Aqui, ó, a Mi está falando que faz sentido, a Penha colocou eu quero, deve querer participar do Desincha Mulher, e se eu fosse você eu não perderia. Não sei se teremos essa oportunidade novamente, mas atendendo a muitos pedidos, a gente trouxe com todo cuidado, né, esse evento Desincha Mulher 7, 8, 9 de maio. Totalmente online, gratuito, então você não tem desculpa, vai ser à noite, às 20 horas, dá para se organizar sim com antecedência. E se você se sente inchada, pelo menos venha para entender o que se passa com você e como que você vai transformar o seu corpo em 10 dias. Sim, em 10 dias. Tá? Aqui tá chegando muita gente, gratidão pessoal. Nós estamos aqui hoje falando das emoções e a babosa, tá? Aqui, ó, a Mi está dizendo que a babosa dela é igual a essa sua que tá aí com você. Ela é segura para ingerir. Então, gente, ó, essa que tá aqui comigo é uma planta jovem, é uma muda. E a babosa aloe vera, quando ela é jovem, ela tem essas pintinhas branquinhas. E quando ela cresce, ela fica verde, um verde acinzentado, somente verde. Ela não tem mais pintinhas brancas quando ela se torna uma planta adulta, tá? A minha babosa é igual à sua, então pessoal chegando. Crianças podem tomar babosa para tosse. Já falei para vocês que é preciso saber preparar de forma segura. Então tem, né, tem certas orientações para esse preparo, tá? E aí vamos lá, né, a questão
da valorização. Isso é outra coisa. Quando eu comecei a falar de babosa aqui no Instagram, aqui na internet, foi muito engraçado. Porque as pessoas me diziam assim: ô Ju, tu tem um conhecimento tão vasto de plantas medicinais, tu vai falar sobre babosa? Essa coisa aí, esse mato cheio de espinho que fica ali no quintal. E muitas vezes, gente, nós temos uma questão emocional que está ligada à não valorização, tá? E de certa forma a gente extrapola. É simples, é natural, eu tenho no meu quintal, tenho na minha casa, faz parte da minha vida, não tem valor. Tá? Às vezes a gente transpõe para a planta algo que está dentro de nós, que a gente precisa resgatar, que é o valor próprio. E aí eu olhei para esses questionamentos e eu pensei, não, eu valorizo a babosa. A babosa está na minha família, nos auxiliando no cuidado interno e externo há muito tempo. Então eu honro essa planta e o conhecimento tradicional que veio da minha família. É tanto que eu passei essas orientações para os meus filhos. Os meus filhos desde criança fazem uso de plantas medicinais, sempre utilizaram babosa. Tá? Então eu como mãe sinto essa segurança, eu valorizo essa planta e passo isso para os meus. Primeiro para os meus familiares, depois para as pessoas que eu atendo e depois para as minhas alunas, né? Então essa questão da valorização, né? É uma planta que se oferece e ela foi criada para nos auxiliar. Então ela tem propriedades medicinais que nos auxiliam no restabelecimento e manutenção da saúde. Ela cuida da gente de dentro para fora, de fora para dentro e da cabeça aos pés. Então é mais fácil eu falar para vocês para que a babosa não serve. Então vejam, a gente não tem que valorizar e honrar uma planta sim, buscar conhecer, buscar se informar, porque a gente só confia e usa aquilo que a gente conhece, né? Isso faz parte das nossas emoções, a gente tem necessidade por segurança, né? E tá certo, a gente tá falando de saúde, a gente tá falando do nosso corpo, né? Do que a gente vai colocar ou por dentro ou por fora do nosso corpo. Então saúde é um valor, uma prioridade. Vamos lá. Ver aqui, babosa, acho a babosa lindíssima, amo babosa, eu tenho, mas tenho pena de tirar as folhas. Então assim, ó gente, o que acontece? Isso aí é uma coisa que é um tema pra gente conversar. A babosa é uma planta que ela se prolifera bastante, então ela precisa de cuidados, ela precisa ser adubada, tá? Mesmo que com adubos naturais, a gente precisa dar nutrientes para que ela se desenvolva bem, para que ela tenha folhas grandes, robustas. A gente precisa tirar, né, aquelas plantas que vão se amontoando. Então eu recebo vários tipos de fotos, né, que vocês me mandam e eu dou umas orientadas com relação a esse cuidado, porque é importante, né? E sempre tenha mais de uma. Gente, eu moro no apartamento. Eu tenho uma babosa comigo há mais de 10 anos, a doutora babosa, que é a planta que dá nome aqui a esse perfil. E eu tenho mais 4. Sim, eu tenho 5 babosas no apartamento. E sempre que eu posso, eu já vou mapeando quem são as pessoas com quem eu posso ganhar uma folha já de uma babosa adulta para dar os cursos para vocês, para utilizar nas minhas receitas, né? Então, quando a gente quer, a gente consegue, né, ter outras formas de ter a folha. Ela serve para quê? Já respondi aqui, Regi, que é mais fácil dizer para que ela não serve do que para que ela serve, tá? Ela é uma verdadeira farmácia natural. Ela é fonte, assim, de saúde, vitalidade, de beleza, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Meu marido nunca mais teve ardor no estômago depois que começou a tomar um xarope à base de babosa, cicatrizante poderoso. São muitos os relatos com relação a isso, né? Só não sei usar com segurança, mas tá no lugar certo, Miss, com certeza. Eu tenho 2 e estão lindas. Gente, deixa eu ver o que eu tenho aqui para falar para vocês. A valorização do simples, do natural, falamos sobre isso. As plantas
o contato com as plantas nos ajudam na cura das emoções. Já falei para vocês, agitação, insônia, ansiedade, depressão, a gente aprender a lidar com as plantas e ter o cuidado, observar os ciclos, nos ajudam a entender os nossos ciclos, nos ajudam a ter contato com a terra, a gente sai desse mundo das ideias, dessa correria, dessa agitação. Então é importante, se você gosta, se dedique. As plantas nos ensinam a ser humildes, porque elas são humildes, elas precisam de pouco, elas precisam, né, de água, de solo, de nutrientes. Elas são descomplicadas, elas são eficazes, elas são definitivas, elas são discretas. E a gente precisa sair da nossa soberba, às vezes, de que sei tudo, já aprendi tudo. O que eu vou aprender com essa planta? Com o que ela vai contribuir no meu dia a dia? Para a gente ter humildade de aprender com as plantas e de entender que, principalmente as plantas medicinais, se elas têm princípios ativos e se elas podem colaborar com a nossa saúde, elas estão aqui em gesto de doação. Quando você prepara um chá de camomila, de melissa, de tansagem, tem que lembrar que essa planta, ela era um ser vivo, ela se desenvolveu, ela produziu, né, princípio ativo, folha, flor, raiz, e ela deu a sua vida, né, para que as pessoas pudessem utilizá-las e melhorar de várias questões. Então, quando a gente utiliza plantas, a babosa, a gente tem que honrar a vida desse vegetal e lembrar, né, que é uma vida vegetal de outra forma, sem a consciência que nós humanos temos, mas que o Criador deu para ela um dom muito especial. Um dom de aliviar nossas dores, de aliviar, né, nossos males, de contribuir para a nossa saúde e bem-estar. E assim, né, hoje se fala muito em óleos essenciais. Os óleos essenciais são substâncias aromáticas contidas em plantas que trabalham tanto a nossa emoção, que trabalham o nosso campo energético vibracional, né? Então é importante a gente cada vez mais ver a relação entre as plantas e a nossa emoção, e que tudo que a gente sente, o sentimento, ele se expressa no corpo, de forma positiva ou em formas de doenças, de disfunções, de desequilíbrios. Tá certo? Com relação às emoções, vocês têm perguntas? Coloquem aqui no chat. Se mais alguém está chegando agora, que não ouviu eu falar, mas tem um convite muito especial aqui no meu perfil, para que você participe do Desincha Mulher, dia 7, 8 e 9 de maio, 100% online gratuito. Quando terminar essa live, você vai no link da bio, clica lá, vai abrir uma página explicando o que é esse evento, se inscreva, tá? Você vai ser redirecionado para um grupo de WhatsApp, onde você vai receber o link do YouTube para estar comigo nesse evento tão especial. Vou encerrando aqui a nossa live, mas antes eu vou contar para vocês uma coisa. Eu tenho uma loja de produtos naturais, eu estou encerrando a loja física. Esse ciclo fechou, vou ficar só online com e-commerce e delivery. Mas o que eu quero falar para vocês? Que todos os dias entram mulheres na loja dizendo, de 7 em cada 10 mulheres, eu quero algo para desinchar. Pode ser chá, pode ser fitoterápico, o que você tem para desinchar? 7 em cada 10 mulheres, todos os dias eu atendo. E se você também tem essa dúvida, vem para o Desincha Mulher. Porque nesse dia nós vamos conversar bastante sobre isso, tá certo? Vamos entender o que as emoções influenciam, o que tem de fatores no nosso corpo e na forma como a gente trata esse corpo, né? Se alimenta, a rotina do nosso dia a dia influencia em nós estarmos inchadas, e como que a babosa aloe vera pode ser a chave para desinchar. Sim, ela pode ser a chave. Quem tem dúvidas sobre qual babosa que tem em casa, se pode ou não pode usar, enviem aqui no direct para mim, tá? Vou ficar muito feliz de receber o contato de vocês. Quem tá chegando, escreve eu quero, que a gente vai mandar informações sobre Desincha Mulher.
Eu agradeço a participação de vocês, cada coração que esteve aqui comigo. A live vai ficar gravada, então se tem alguém que precisa saber do quanto as plantas, incluindo a babosa, podem contribuir para o reequilíbrio das nossas emoções, compartilhe com essa pessoa, tá? Depois que estiver ali no feed, envie um aviãozinho para que ela também possa chegar aqui, possa ter acesso a esse convite para estar no Desincha Mulher. E agora nós vamos encerrando essa live, nós vamos nos encontrar de novo na semana que vem para mais uma live. Eu aviso vocês, se você gostou, venha mais vezes. É sempre esse bate-papo, essa contribuição, essa troca de informações, tá certo? Um abraço aromático, a gente se encontra na próxima live. Fiquem bem.